Eu quero saudar a toda essa igreja que está aqui reunida nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para dizer para vocês que o meu testemunho não é aquele testemunho que normalmente as pessoas pensam, que eu fui drogada, que eu fui prostituta, que eu bebia. Não tem graça. É o testemunho normal de que eu fui transportada do império de trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Mas vamos ler o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. O meu avô, ele paterno, ele nasceu na costa ocidental da África, Serra Leoa, em Freetown. E ele era cristão. O nome dele era David Cornelius Williams. Vocês sabem que Freetown é uma palavra que significa cidade livre. Quando as Ilhas Britânicas resolveram alforriar os escravos, eles quiseram voltar para a África. Então, voltavam e fizeram essa cidade, que é a capital de Serra Leoa. Não sei se vocês sabem, mas nas Ilhas Britânicas, os escravos recebiam o nome cristão, porque o senhor deles era cristão. Eles eram anglicanos. Então, eles davam aos seus escravos o nome cristão e o sobrenome do dono. Então, seguramente, o meu avô foi escravo de um senhor na Irlanda do Norte, que deu a ele o nome de David Cornelius, quer dizer Cornélio. Williams era o sobrenome dele. E então o meu avô africano já nasceu lá, na costa ocidental da África. Não sei por quê, ele imigrou, ele veio para a América do Sul. Vocês sabem que os negros, os africanos, dificilmente imigram. Eles são a única raça que foi arrancada da África. Mas eles não saíram por vontade própria. Então, mas ele veio para a América do Sul, fixou residência na Guiana Inglesa, porque o que ele conhecia era a língua inglesa. E lá ele trabalhou, mas sempre cristão, anglicano. E lá ele conheceu, na igreja, uma mulher que tinha vindo da Índia
O nome dela era Manu Siksu. Ela era de Madras, da Índia. Então, dentro da igreja anglicana, porque também a Inglaterra colonizou a Índia, eles se conheceram. Então, o meu avô africano casou com minha avó, que era indiana. E tiveram 3 filhos. Como o meu avô tinha uma irmã que morava na Inglaterra, e a Guiana Inglesa era colônia da Inglaterra, eles mandavam os filhos aos 9 anos para a Inglaterra. Por isso, meu pai, com 9 anos, foi morar em Reading, que é uma cidade que fica entre Londres e Oxford. E ali ele cresceu, estudou e fez medicina. Fez medicina na Escola de Medicina da Universidade de Oxford. E quando terminou, ele foi para o Mar do Caribe. Ele foi para uma ilha chamada Barbados, aqui a gente diz Barbados. E como ele tinha uma voz belíssima e tocava piano muito bem, além de médico, ele se apaixonou pela organista da igreja, também negra, de nome Adele, Eloise Adele. E casaram ali na igreja anglicana. Vieram para o Brasil e em Manaus tiveram o primeiro filho. Mas o meu pai arranjou, como médico, emprego pelo Estado e veio ser médico no interior do Pará. Ali ele teve com a esposa dele 4 filhos homens e 2 moças. Era a única família negra da cidade. Ele era conhecido porque não apenas era médico, mas porque era estrangeiro, porque era negro e porque era protestante. Quando o filho dele, mais velho, tinha 20 anos, ia fazer 21, surge uma tempestade na família. Ele teve que dizer para a esposa dele que ele havia engravidado uma mulher fora do casamento. Só que essa mulher que ele engravidou era tudo o contrário dele. Ela era jovem, pouco mais velha que o filho mais velho dele. Ela era branca, dos olhos verdes. Ela era católica, apostólica, romana, mariólatra, filha de Maria, do apostolado da oração, irmã do padre, com 2 irmãs freiras. Ela também não era brasileira. Ela era de Braga, de Portugal. E, logicamente, que o papai teve que avisar para a esposa dele. Nós, os filhos, não sabemos qual foi o quebra-pau. Mas um dia, logo depois, uma parteira da cidade procurou a esposa do papai e disse para ela: você sabe o que está acontecendo? E ela disse: eu sei. Essa mulher que está grávida do seu marido me procurou para fazer o aborto. E eu disse para ela que era muito mais fácil o homem fazer, porque ele é médico. Mas ela disse que ele não ia fazer. E a esposa dele disse: deixa, porque eu vou falar com ela.
Então, a esposa do papai procurou essa mulher e disse para ela: você sabia perfeitamente que o meu marido é casado comigo, é negro, é protestante. Por que você se meteu com ele? O que você queria? E então, eu quero lhe dizer que essa criança que está no seu ventre é filha do meu marido, é irmão dos meus filhos. Tem tudo a ver comigo. Portanto, você não vai matar. Porque você não mata os outros filhos que você tem que podem se defender. Por que você quer matar o filho do meu marido, irmão dos meus filhos? Não faça isso. Porque eu vou amaldiçoar você, se você matar essa criança. E a mulher chorou. E a esposa do meu pai resolveu protegê-la, porque ela estava sendo pressionada pela família. No fundo da casa do papai tinha o que nós chamamos de meia água. Ela remodelou e botou a mulher para morar lá com os 2 filhos. Ajudou no parto da criança. Deu à criança o nome da mãe dela. Amou e perdoou essa mulher. Amou a criança. Essa criança que nasceu sou eu. Quando a minha mãe saiu da casa da minha madrasta, eu tinha 2 anos e ela saiu casada com um homem maravilhoso, um cearense. Então eu sou filha de estrangeiros. A mãe portuguesa, o pai da Guiana Inglesa, a mãe branca, o pai preto, 4 irmãos brancos, 6 irmãos negros e eu no meio, a mulata. Eu gostei tanto de uma frase que eu ouvi da Renata. Ela disse assim: quando eu descobri que eu estava grávida. Viu? Você descobre que está grávida. Por que você descobre? Porque não foi você que fez o filho. Desde o princípio, Deus trabalha por princípios. Um homem com outro homem são 2 homens, uma mulher com outra mulher são 2 mulheres, mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Portanto, todas as vezes que o homem se deita com uma mulher, ele abre a guarda para o princípio legal de Deus, de que Deus pode trazer ali uma vida. E quando o meu pai pecando, minha mãe pecando, se deitaram, meu pai adulterando, Deus não queria que eles pecassem, mas eles decidiram pecar. Naquela confusão, Deus disse: Edmeia, você vai aqui, nessa confusão. Não se preocupe, eu sou o seu Criador. Eles não estão fazendo um filho, quem faz sou eu. Acabou. Vocês podem imaginar que não foi fácil a vida. Mesmo com todo o amor da minha madrasta, que é a pessoa mais querida que eu conheci na minha vida, maior exemplo de cristianismo.
de vida cristã foi da minha madrasta. A pessoa que eu mais amei na minha vida, minha madrasta. Meus irmãos tinham ciúme. Diziam, mamãe teve 4 filhos homens, 2 moças e uma legítima. A legítima era eu. De todos os filhos do papai, eu sou igualzinha a ele. A única gorda da família. Meu pai era gordo. Ninguém mais. Papai era todo deselegante, desleixado. Eu sou igual. Todo mundo na família é muito fino. Eu não. Ela disse, você saiu igual o seu pai, só que você é mulher. E ela era louca por ele e por mim, por todos os filhos. Minha madrasta é a mulher que nasceu com o coração de Cristo. Foi difícil crescer numa cidade onde eu tinha que obrigatoriamente ir à missa às 6 horas da manhã para estar pronta para ir para o culto às 9. Eu vivia na casa do meu pai e ninguém falava português, porque papai não admitia que se falasse português da porta da entrada para casa. Se eu ia para a casa da mamãe, tinha que falar português e às vezes não sabia os nomes. Então, foi difícil. Eu cresci uma criança que eu dava tanto trabalho. Porque lá no fundo existia uma ferida. Eu tinha pai e mãe, madrasto e padrasto. Mas eu não tinha pai e mãe no mesmo lar. Eu não tinha os irmãos do mesmo sangue. Eu era só. E as pessoas na rua não têm misericórdia de uma criança aqui. Me respeitavam porque eu era filha do doutor Williams. Mas quando podiam, pisavam. E eu tinha que aguentar aquilo tudo. Então, com 9 anos, do tanto que eu aprontava, eu fui uma criança terrível. Eu jogava pedra para tirar fino na cabeça dos outros. E um dia acertei a cabeça de uma pobre cega. Foi suficiente. Meu pai, eu fico imaginando o quanto ele sofreu para trabalhar e pagar um colégio caríssimo na Bahia. Me mandou embora para lá, interna, porque ele considerava que a melhor educação que se dava era dada pelas freiras ursulinas. Eram as freiras francesas que ele conhecia desde a Inglaterra. E o mais para o norte que tinha era na Bahia. Então eu fui para lá. E agora, interna. E agora eu tive que aprender o francês. Você está vendo? E eu fiquei interna 7 anos lá. Eu era uma criança bem dotada para aprender tudo. Sempre fui a primeiríssima aluna da sala. Eu tocava todos os instrumentos que botasse na minha mão. Sou formada em piano. Mas o meu primeiro instrumento é violino. Eu pegava o bandolim, eu pegava o banjo. Eu sou formada em acordeon, porque naquela época todo mundo tinha que tocar acordeon. E assim por diante. Me tornei, com 12 anos, a organista do colégio. Conheço todas as missas solenes. Aprendi órgão de tubo para cantar o canto gregoriano. Conheço todas as missas em latim e li todas as encíclicas papais. Eu usava a inteligência que Deus me deu para ser melhor do que todo mundo. E as pessoas diziam, e a família se orgulhava da minha inteligência.
Todo mundo me achava uma maravilha, e eu também. Ninguém imaginava o monstro que estavam criando. Porque estava desenvolvendo em mim o orgulho e a soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Eu era a pessoa mais soberba, mais arrogante. Vocês não podem imaginar. Eu era. Eu entrei na universidade em primeiro lugar. Eu ia fazer 16 anos em maio. Em primeiro lugar, ganhei a bolsa da Universidade Católica, porque foi a maior nota, eu gabaritei tudo. E lá na universidade, eu encontrei um padre que me disse: você conhece suas origens? Porque eu dizia: sou negra, mas não descendo de escravos brasileiros. Orgulho. Eu era a soberba personificada. Quando eu cheguei aos 18 anos, eu já estava fazendo a segunda universidade, que era psicologia. E fazia música também. A essa altura, eu já era professora de língua italiana. Eu falava francês, inglês, português e italiano. 18 anos. Olhe aonde o orgulho está me levando. Apareceu o movimento de que aquela música Black is Beautiful. Conhece? Não é do tempo de vocês. Desculpa. Alguém aqui se lembra de uma música que dizia: ontem na rua do ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, um rei negro do sul ou daqui. A mulata é linda. Começou. Começou a influência dos Estados Unidos de que a mulher negra é linda. Eu era um palito. Eu tinha 1,72 m. Andava com os saltos dessa altura e só pensava em roupa, em aparência. Eu era a moça mais elegante da universidade e já dava aula de história da psicologia. Entrei para fazer 5 anos de cultura afro-oriental na Universidade Federal da Bahia. Fui conhecer candomblé. Vocês sabem o que é isso? 5 anos. Eu entrava em todos os centros de candomblé. E todo mundo se curvava para mim, porque ela tem 7 orixás. Ninguém pode tocar nela. Menininha do Gantuá, Senhora do Baixão, Zé Mocotó, todos os grandes candomblés da Bahia. Sabe por quê? O maior centro de candomblé do mundo está na Bahia, não está na África. Eu fui aluna de dança afro, Diogo do Alaqueto, no Teatro Castro Alves, Salvador. Por que ninguém podia tocar em mim? Porque aos 5 anos eu tinha rendido meu coração a Jesus. Eu era filha de Deus. Só que eu não sabia. Eu era crente. Sou crente. Não bebo, não fumo, não namoro, não vou na boate. Porque eu sou crente. Por acaso, lá no Éden, Adão bebeu, fumou, foi na boate, adulterou, não tinha nem outra mulher para ele olhar.
Então, às vezes, nós pensamos que o pecado é esse: beber, fumar. Mas Adão cometeu um pecado que Deus disse para ele: por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. E me convidaram para fazer parte do concurso de beleza. Eu, professora, assistente da cadeira na universidade, terminando a segunda universidade, falando 4 idiomas. Aonde vocês acham? Qual foi a minha resposta? Vaidosa do jeito que eu era, aceitei. Pela misericórdia de Deus, eu não ganhei. O que eu quero dizer para vocês é que eu estabeleci que eu só iria me casar com um homem que soubesse falar mais de um idioma, que gostasse de música clássica e tocasse algum instrumento, que tivesse terminado uma universidade e feito um doutorado, e que fosse negro. E eu encontrei. Eu tinha 19 anos e ele tinha 32. Já tinha terminado filosofia e entrei para o curso de pedagogia. 5 meses e meio. Namoramos, noivamos e casamos. Nunca eu tinha tido um namorado. Nunca tinha beijado ninguém. Eu tinha um propósito na minha vida de casar com meu primeiro namorado e casar virgem. E nesse ponto, a mão de Deus veio sobre mim. Casei. Ele também muito vaidoso. Ele era engenheiro da Petrobras. Ele era formado pela Universidade de Física no Rio de Janeiro. E depois ele fez engenharia elétrica, entrou para a Petrobras, falava alemão, inglês, francês e português. Tocava violino. Um homem inteligentíssimo. Quando eu o conheci, ele era o chefe do DISUL, que é o Distrito Sul de Petróleo, lá na Bahia. Casamos, fomos para a lua de mel. E quando voltamos, ele disse para mim: o que você vai fazer amanhã? Eu disse: eu tenho que ir na Casa de Itália para ver meu programa de aulas. Ele pegou e disse: que aulas? Eu disse: você está cansado de saber que eu sou professora de língua italiana para estrangeiros. Ele pegou e disse: não, você está casada comigo. Quem supre a casa sou eu. Você vai estudar tudo o que você quiser, mas ganhar dinheiro lá fora, não. Por quê? Esta casa será suprida pelo meu dinheiro. Mulher que trabalha fora, ganha dinheiro, começa a dar ordens. E em casa que mulher manda, até o galo canta fino. Aqui é o meu dinheiro. Olha a frustração. Eu, que já imaginava o dia de eu receber o meu salário, porque eu já sabia as boutiques que eu ia, para bolsa, sapato, cinto, combinando, porque eu tinha que estar no pico da moda. Até carro. Eu tinha que ter o carro, último modelo que saiu. Isso é uma doença. Isso é um câncer. Isso se chama consumismo, materialismo. Eu só procurava coisas para mostrar que eu era melhor, porque lá dentro tinha uma ferida. Eu sabia que eu era pior. Era duro.
você enfrentar o fato de saber que nasceu fora do casamento. Aquela ferida continuava aberta e eu procurava mostrar para os outros que eu era melhor do que todo mundo para superar a dor. Está vendo? Casei com ele. Tive minha primeira filha. Morávamos no campo de petróleo. Depois, tivemos o segundo filho depois de 4 anos. Quando ele veio, quando eu estava interna, eu tinha 12 anos, a madre priora me chamou com a vice-priora e disse: olha, a madre vice-priora tem que ir fazer a terceira aprovação em Roma. Nós não temos ninguém para assumir o órgão da igreja. Você é pianista. Nós pensamos em preparar você para ser organista. 12 anos. Como? Nas férias de julho, me mandaram para o Colégio da Soledade para tomar 1 mês de curso de órgão de tubo, para aprender todas as missas solenes, todo o gregoriano, toda a música gregoriana em 1 mês. A freira não falava português. Era Mère Marie Alexis. Ela era velhinha. Levantava às 6h30, lá nesse colégio, da manhã. Ia para a missa, saía da missa 7h30, tomava café. 8 horas eu estava a postos com a freira. A freira me dava aula até 10, descia e eu ficava praticando o órgão. 12h descia para almoçar. 2 eu saía para tocar o órgão até as 4. 4 horas ela ia, me dava aula até as 6. 6 horas nós descíamos. No terceiro dia já era eu que tocava e ela do meu lado. E assim eu fui desenvolvendo o órgão de tubo e todas as vésperas das freiras. Nessa época, com 12 anos, eu tive um sonho. Sabe, sonho nem sempre é uma manifestação onírica. Porque o sonho, ele se passa no momento que nós chamamos estado crepuscular da mente. É entre o sono e a vigília. Quando você vai quase dormindo ou quando você está quase acordando. Por isso que você diz: mas na hora do melhor do sono, o telefone tocou. O telefone tocou a primeira vez, você saiu. Mas, e assim? Porque é no estado crepuscular da mente. Você vê que quando a pessoa sonha muito, ela acorda cansada, porque ela não dormiu profundo. Eu tive um sonho. Eu estava na minha cama, mas a cama estava na praia. E eu estava recostada. E tinha assim, como se fosse um monte de areia. E no monte tinha um homem. Só que este homem, do joelho para cima eu não podia ver, mas eu sei que era um homem por causa da voz. E por causa dos pés. Ele tinha os pés de homem. Mas em cada pé tinha um furo. E eu sabia que era Jesus. Daqui para cima, era tanta luz, e dava um vento forte. E os pedaços da roupa dele eram levados. Era cor de ouro, era cor de prata, era branco, era azul. Aquilo ia sendo levado. E a voz dele era misturada com barulho de ondas. Parece que tinha um mar atrás. E nesse sonho, ele dizia para mim: tu és minha. Tu vais crescer.
E com a palavra que eu botar na tua boca, eu te enviarei a muitas nações, e muitos povos virão a mim através da palavra que eu botar na tua boca. Quando eu acordei, eu tive um pavor daquilo, porque meu pai era médico de interior. Chegavam aqueles missionários do interior do Amazonas, tudo com paludismo, febre amarela, até padre ia para lá para o meu pai cuidar. E eu só via missionário pobre. Eu não queria ser pobre. Eu via missionário doente. Eu não queria ser doente, eu não queria aquela vida para mim. Como que agora eu ia ser missionário? Nunca! Eu nunca falei desse sonho, a não ser a partir de uns 10 anos para cá. Mas aquele sonho, de vez em quando, eu vinha e disse: isso é uma praga. Isso é uma perturbação. E o sonho vinha de vez em quando, porque o sonho profético, você nunca pode esquecê-lo. Porque ele é profético, eu aceito. Ele é profético. Ele não passa, está sempre ali. Muito obrigada. Esse sonho ficou ali. Fugi dele pior do que Jonas. Tinha 12 anos. Pirou, mexeu, passou tudo. Aí o Iraque teve a Revolução Iraquiana. O tio do Saddam Hussein decidiu expulsar a Standard Oil da Inglaterra e a Texaco, que é Texas Company, porque eles estavam explorando o petróleo do Iraque e roubando tudo. Então ele fez a revolução. Depois o rei matou a família real todinha, se apossou, instalou o comunismo no Iraque e fechou com a Rússia e com o Brasil para explorar o petróleo do Iraque. E o Brasil descobriu as duas maiores jazidas de petróleo no mundo estão no Iraque. Madinum, no norte do Iraque, onde era a Síria, e Rumeila, no extremo sul do Iraque, onde era a Caldeia, pátria de Abraão. Abraão era iraquiano. Aí a Petrobras precisava de técnicos experimentados para ir lá. Fundou a Braspetro, que é a Petrobras Internacional, convidou meu marido, que era engenheiro de perfuração, para ser o gerente de apoio da Petrobras Internacional no Iraque. Mas ia depender se a mulher aceitasse ou não. Eu fui com meus filhos. Nós fomos para lá para servir a Petrobras. 5 anos. E quando eu estava lá, quando eu estava no Iraque, já depois, no 3º ano, eu estava praticamente entrando numa depressão. Porque meu marido comprou um piano para mim que não entrou na fronteira, ficou um piano de meia cauda, Yamaha, na fronteira do Kuwait com Basra, antiga Caldeia. Tudo que meu marido pôde conseguir para mim foi um acordeon que eu detestava. Mas ele comprou um violão lindo em Paris. Ele era um homem bom. Mas eu não tinha livros para ler e eu sempre fui viciada em leitura. Você pode olhar na minha bolsa. Talvez tenha deixado no hotel. Pode não ter dinheiro, mas um livro sempre tem. Aonde eu estou lendo. E eu estava praticamente entrando numa depressão. E um dia eu estava
no terceiro andar, porque as casas são muito grandes. São para 3 famílias, só que a nossa era só para nós. E pelo fato do meu marido ser gerente de apoio, a casa era um palácio. Eu morei num palácio. Então, passava na frente da minha casa todos os dias uma pastorinha, Suheila. Suheila tinha 9 anos, magrinha, Suheila Zuhaine. E eu sempre gostei muito de crianças. Sempre. Meus filhos saíam de manhã cedo para a escola internacional. Voltavam 4:30 da tarde. Meu marido saía para a Xérica, que é para o escritório. Às vezes ia para o deserto. Eu ficava sozinha. Essa pastorinha passava, porque lá é o deserto de Abadã. E quando derrete, quando dá o verão, derrete o gelo das montanhas do Ararat. E ele desce, a água desce como cachoeira e cobre o deserto. Então as populações nômades dos desertos, eles se movem para as cidades. Por isso, entre um quarteirão e outro de casas, sempre tem um quarteirão só de tamareiras. O Iraque é o maior produtor de tâmara do mundo. E porque ali eles armam as tendas deles e ficam vivendo ali com os seus rebanhos, até que seque a água do deserto. E quando seca a água, o sal aflora por causa do dilúvio, lembra? Então, o sal aflora e eles voltam para o deserto para viver da coleta do sal. Não sei se vocês sabem, meu marido ia para o deserto e trazia conchinha do mar, cavalinho do mar, estrela do mar, tudo do mar no deserto, por causa do dilúvio. Bem, havia entre essas famílias de nômades, perto da minha casa, um parque de tamareiras, e ela passava com o rebanho dela diariamente, 6 horas da manhã, e levava para pastar no cemitério muçulmano, e voltava lá pelas 3 horas da tarde. E eu queria falar com ela, eu estava aprendendo árabe, mas ela virava o rosto. Quando foi um dia, ela disse para mim, Tibi flus é uma forma de pedir dinheiro, porque o árabe clássico é entrain flus menfatlek. Tibi flus, você dá uma grana aí. E eu nunca gostei de dar dinheiro para criança. Hoje eu dou para os meus netos, mas neto. Então, eu preparava para ela de manhã um rubs, que é um pão assim compridinho, e dentro eu botava chinina, que é um iogurte de carneiro. Botava pepino, tomate, alface, cebola, amarrava direitinho. E uma garrafinha, tipo uma garrafa de maguari, que é de sanquique, que é um suco de laranja concentrado. Misturava com água e dava para ela. Ela pegava o farnel dela, ia embora e de tarde ela vinha e botava a garrafinha lá no meu portão. E assim, todos os dias, nós fomos desenvolvendo uma amizade.